Fala galera, estamos aqui para mais um Socializando Podcast. Nós somos acadêmicas de psicologia do segundo ano da FGG. Eu sou a Vicky. Eu sou a Maju. E nós estamos aqui com dois convidados que vão compor a mesa junto com a gente, também estudantes de psicologia. Eu sou a Larissa, do segundo ano de psicologia da FGG. Olá, sou o Rogério também, estudante de psicologia do segundo ano. Espero que a gente tenha uma boa conversa nesse bate-papo do Socializando Podcast. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. E o tema de hoje vai ser a psicologia comunitária no contexto das Américas, o individualismo, o comunitarismo e a exclusão do político. Que tal começarmos falando com a diferença de política e político? Vamos lá. Quem propõe essa reflexão para nós é o Marco Aurélio Máximo Prado, que é um professor universitário que propõe várias reflexões acerca da psicologia social e comunitária. Também é um militante dentro da área da comunidade LGBT, e aí ele traz uma autora que se chama Muff, uma filósofa, e ela traz essa diferença entre a política e o político, que seria o quê? A política são as relações institucionalizadas, né? Então envolve relações de poder para mediar a convivência de um coletivo. O político é diferente, o político é uma dimensão das relações humanas, dos conflitos que estão inerentes a nós. E aí o político, como envolve relações de poder, é diferente, a política, quer dizer, como envolve relações de poder, é diferente desse político que traz para nós esse espaço de conflitos e de antagonismos, que são coisas totalmente diferentes, né? Antagonismo é essa proposta de lados diferentes. E essa autora vai trazer também, baseado nas leituras dela, que essa diferença, existem duas formas de pensá-la. Uma dessas formas de pensar a diferença é a diferença dialética, que aí surge ali a partir do Marx. Então, o que é essa diferença dialética? É uma diferença que pode ter um consenso entre ela, exatamente porque ela é dialética, então ela se relaciona uma diferença com a outra. Então, pode existir o consenso. Diferente do antagonismo. O antagonismo não pode ter essa relação, então não existe um consenso entre o antagonismo, né? Então, só é possível, né, ela vai trazer para nós que só é possível a gente refletir a vida em coletivo porque existe a diferença. Então, a gente só vive como coletivo porque existe o eu, porque existe o eles. Então, isso é inerente à natureza humana e não tem como a gente evitar, né? Então, aqui, quando eu estava estudando essa parte, né, foi algo que eu me lembrei muito exatamente, por exemplo, da luta das pessoas LGBTs ou trans, né? Então, por exemplo, elas estão se colocando como diferentes e exatamente reivindicando o direito delas de ser quem são e ser a sua diferença. Então, é essa proposta que essa Chantal Mouffe vai trazer, também associada, claro, a outros teóricos, né? E aí, pensar sobre isso na psicologia social e comunitária é pensar como a psicologia pode contribuir com essas diferenças e acolher essas diferenças. E é uma coisa que vem lá das raízes e que hoje ainda é muito atual, né? Porque é uma luta muito grande dessas pessoas que lutam para se incluir na sociedade e que querem... Sendo quem são. Isso. Até as questões raciais, né? Esse final de semana eu estava com meu irmão assistindo um jogo internacional e há bastante propaganda. Agora os jogadores estão pintando o rosto para meio que uma luta a favor, né, das mulheres que sofrem agressão. E daí também falou sobre as questões raciais. E é isso, né? A luta com o diferente para ser aceito. E ele ainda me questionou, isso aí é uma viagem, nem devia ter ainda, porque já era para ter, não existe mais esse preconceito. Algo tão óbvio, né? Mas ao mesmo tempo tão retroativo, né? É importante destacar, a gente fazendo uma leitura do texto, que as Américas elas não se dividem só nessa questão geográfica, elas também se dividem nesse quesito de falar sobre a política de psicologia social. E quando a gente começa a ler esses textos, a gente vai se deparar com as diferenças entre a psicologia comunitária norte-americana e a psicologia comunitária latino-americana. Então elas têm várias diferenças entre elas, porém existe algo que as une, na verdade, que seria justamente a exclusão daquilo que a Larissa trouxe aqui para a gente muito bem, sobre essa questão do político. Então, as duas vão caminhando para a exclusão do político, ou seja, o fim do espaço político e a radicalização da democracia.
E aí, se a gente for pensar nessas questões, a psicologia comunitária na América Latina, ela vai estar ali mais num contexto, num pano de fundo liberal, né, sobre essa questão do liberalismo, políticas mais voltadas para o indivíduo, né, aquela história de que se você correr atrás, se você acordar cedo, você vai conseguir vencer. E na psicologia social, na psicologia comunitária América Latina, a gente tem mais uma questão do coletivismo, né? Ou seja, a massa, a junção de vários componentes pode construir muitas coisas. Acho que é mais ou menos essa ideia. E para a gente ter um pouco mais de noção, como que surgiu as psicologias? A psicologia comunitária norte-americana e a América Latina? A psicologia comunitária norte-americana, ela vai surgir dessa lógica clínica, individualizante. Então, ela vai ter um olhar mais clínico para o sujeito, porque a ciência, a psicologia na época estava se afirmando como ciência. E já a psicologia latino-americana, não, ela vem surgir de um contexto de luta, porque era um período de ditadura, né? Ela vai surgir bem nesse período. Então, isso vai ter um impacto diferente nos psicólogos que estão construindo uma psicologia comunitária, porque vão olhar para o meio coletivo diferente. Então, por exemplo, um com essa lógica individualizante, o outro com essa lógica coletiva, mas que também iguala e, como o Rogério falou, nega esse político. E aí é muito interessante quando você falou, Rogério, da democracia radical, porque essa MUF vai dizer que a democracia em si, ela nunca pode ser 100%. Exatamente porque ela coloca um princípio de que todo mundo pode ter acesso igual, mas ao mesmo tempo ela nega as possibilidades de diferença. Então, quando a psicologia americana, norte-americana, quer dizer, coloca uma lógica individualizante, ela está negando que existem outras possibilidades de ser que não uma de contenção, uma de controle. A psicologia comunitária latino-americana, né? A psicologia comunitária latino-americana está colocando o oposto. Todos somos iguais, todo mundo está no mesmo objetivo, o que de primeira parece muito bom, mas também nega a diferença. Então a democracia ela não pode ser 100% porque ela está excluindo as diferentes formas de ser, inclusive as diferentes formas com que a política afeta a gente. Então, por exemplo, vamos pensar aqui nas instituições políticas, né? A organização do Estado, a organização das leis, isso tem um impacto diferente para grupos diferentes, que recebem coisas diferentes. Então a democracia ela nunca é 100%. Sim. E a própria autora vai falar disso quando ela fala da democracia liberal, e aí ela traz uma proposta dela, que é a democracia plural, que acolhe essas diferenças, né? É bem interessante a gente pensar em tudo isso, né? E aí eu trouxe aqui até o Paulo Freire para trazer, né, uma referência. Então, porque Paulo Freire ele surge exatamente... Propaganda. Porque ele surge exatamente nesse contexto de opressão. Então, tanto que esse livro, né, A Pedagogia do Oprimido, ele vai trazer várias relações de poder. Então, ele afirma essa lógica que a América Latina tem da psicologia social comunitária, ou até do olhar como ela se afirma como comunidade, né? Então, o Paulo Freire vai trazer esses olhares de que, às vezes, o oprimido quer ser o opressor, né, depois de tanto ser oprimido, né? Então, é uma afirmação exatamente da crítica, por exemplo, que esse Marco Aurélio está trazendo para nós. Que a nossa psicologia social e comunitária, né, porque a gente está aqui, se constituiu a partir desse olhar, de que nós somos iguais, de que nós podemos todos alcançar tudo. E isso, como eu estava até comentando, pode ser bom, mas ao mesmo tempo exclui essas diferenças, né? Então, tem um contexto social e político que envolve muitas questões, né? Isso. E a gente vai vendo ali através da psicologia, por exemplo, na América Latina, que ela tem uma história diferente da América do Norte, né? E essa diferença eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes. Essa diferença é exatamente a forma como elas foram se afirmando na história, uma individualizante e a outra coletiva, até pelos seus contextos históricos, né? Então, uma surge para se afirmar como ciência e a outra surge também para se afirmar como comunidade, eu diria até, porque ela surge nesse contexto de ditadura militar, de opressão. Então, um outro ponto interessante, né, porque eu trabalho em escola, né, e não podia deixar de citar esse ambiente escolar. Então, quando essa autora traz essa importância das diferenças, ela traz exatamente esse olhar para o que é contraditório. E a gente fala muito nas nossas aulas de psicologia escolar e educacional como a escola ela é um ambiente contraditório por si só.
Então a gente não pode ter sempre disciplina ou ter sempre bagunça. A escola ela é plural, ela é rica em possibilidades. Então isso é muito interessante. Eu até trouxe aqui para trazer exatamente isso, que na escola a gente consegue enxergar essas diferenças. E é exatamente por isso que é um local tão difícil de ter uma mudança, digamos assim. Sim. Porque ela é atravessada por essas coisas loucas, né? Pelas diferenças, pelos antagonismos, ou pelo que ou por essa pluralidade da vida. E é uma troca, né, muito grande entre os professores e os alunos e as suas vivências, né? Por exemplo, em uma sala de aula, uma vez a gente fez uma conta, assim, discutindo. Por exemplo, uma sala de aula tem 10 alunos. Não quer dizer, nunca tem. 10 é pouco numa sala de aula, né? Geralmente é 30, 40, bem mais. Então, por exemplo, supomos 10 alunos. Cada um desses 10 alunos, supomos, né, tem uma família. Pode ser constituída de 1, 2, 3 indivíduos. Quantas pessoas já não tem nessa conta? Que são atravessadas pelo que está acontecendo na escola? Não só os alunos, mas a família que está convivendo com eles. Ou, enfim, o próprio professor que tem a sua família também, que carrega, né, quando vai para a sala de aula, digamos assim, né? E aí eu trouxe aqui também uma outra autora muito legal da área da educação, que é a Isabel Galvão. Isabel Galvão, ela traz lá no comecinho desse livro, né, sobre o conflito sim e a violência não. Então é bem legal isso aqui, que ela vai dizer assim para nós, ó, que a violência coloca uma ruptura na relação, a destruição do outro. E a violência, ela floresce quando o conflito falha, quando ele é inoperante ou impotente para assegurar uma unidade mínima entre as partes em oposição. Ou seja, o conflito, ele é a vida pulsando entre a escola, entre as pessoas. Ele é diferente da violência, porque ela não acolhe o outro, ela não acolhe a possibilidade que o outro está trazendo para nós. O conflito, sim. Olha, você pensa diferente, olha, eu tive essa ideia. Então vamos sentar aqui, vamos discutir. Uma construção, né? Vamos dialogar. A violência não é um script pronto, né? A violência chega assim, vai ser assim, a violência já é opressão, já é uma relação de poder, então tem tudo isso. Sim. Então, trazendo alguns tópicos com relação à psicologia comunitária na América do Norte e também ali na América Latina, como a gente estava falando sobre a questão das diferenças, né? Na América do Norte, ela surge ali por volta da década de 60 e ela surge justamente por uma insuficiência teórica, né? Então a gente tinha ali uma relação entre medicina e psiquiatria, né? A compreensão das ações humanas versus conflitos sociais. Então a gente percebe que nessa época os psicólogos eles tiveram que ser os agentes de mudança, ou seja, eles tiveram que criar algo novo, que aí seria justamente a psicologia comunitária, para justamente mas assim, esse é o contraditório, que eles não conseguiram ser totalmente contra essa lógica, porque a questão do individualismo, a questão do liberalismo, ele acaba também influenciando a psicologia comunitária norte-americana. Então tem alguns pontos aqui que eu anotei que eu acho que são interessantes da gente discutir, né? Que seria a dominação psiquiátrica e a insatisfação profissional, ou seja, eram psicólogos que se sentiam limitados e desperdiçados, né? Falta de acesso à saúde mental, né? A insensibilidade às variações culturais e raciais, a ineficácia da psicologia clínica, né? Que é um pouco daquilo que a Larissa trouxe também, em resposta aos conflitos comunitários e às polarizações, atenção ao fracasso e inabilidade, né, que seria a prevenção aos eventos e comportamentos, ou seja, seria uma ideia de não tem uma ação após alguns eventos se tornarem problema, ou seja, eles esperavam o problema acontecer para depois atuar. Então a psicologia comunitária ela começa a atuar de outra forma, ela começa a perceber quais são esses comportamentos e esses eventos que deveriam gerar esses problemas, e elas acabam se atuando antecipar, né? em cima disso. E aí tem também um pouco do que a Larissa falou sobre a psicologia clínica, né, que ela tem uma ideia mais de mudança de comportamento individual e potencializar também a capacidade individual. E aí, nesse quesito, ela tenta trazer o fim do político. Acho que é mais ou menos essa a ideia. E tem algo mais para contribuir sobre a psicologia comunitária latino-americana? Ou
classificação. Eu acho que sobre a psicologia latino-americana, a Larissa trouxe um pouco do contexto, né, que é esse contexto de ditadura militar, que é quando essa psicologia comunitária começa a crescer no Brasil, e aí tem todo o fator de ser um momento de opressão no Brasil, e aí a gente tem teóricos como Paulo Freire, que vai justamente nadar contra essa corrente. Essa exclusão do político é exatamente quando a autora vai trazer a exclusão do político, ela está dizendo que a gente está excluindo a diferença da vida humana. Então, basicamente falando, é isso que ela diz. Então, quando a psicologia norte-americana cria sua lógica individualizante e está colocando, por exemplo, toda a culpa naquele sujeito que é diferente. A psicologia latino-americana, quando ela diz que todo mundo é igual, que todo mundo, digamos, bem simplesmente falando, né, que todo mundo é igual, ela também está excluindo a possibilidade da diversidade. Então, essa é a exclusão do político, é a exclusão da pluralidade, das diferenças. E por isso é uma democracia radical dentro dessa lógica dessa filósofa, porque supõe que todos têm acesso a tudo, que todo mundo vai ter os mesmos direitos, e nem sempre é possível, porque a gente tem que viver na realidade, né? Sim. Tanto que tem várias leis para cada grupo. Que foram atravessados por coisas diferentes ao longo da sua história. Sim. Tanto que a gente estudou ali em legislação da educação sobre as leis da educação dos povos indígenas, dos quilombolas. Então, para cada grupo precisa de uma lei porque são diferentes. Não tem essa particularidade, né? Isso. Não tem como pensarmos no nós sem pensar no eles, né? Vai ser sempre assim, todos os tipos de pensamento. É interessante pensar, quando a gente fala sobre essas questões de grupos, né? O movimento que a gente deveria fazer não seria um movimento de exclusão, ou seja, a minha luta antirracista ela tem que ser maior do que a luta do feminismo, que tem que ser maior que a luta do LGBTQIAP+, ou tem que ser maior do que a questão indígena, não. Nesse quesito eu entendo que a gente precisa juntar forças, né? Justamente pensar nas diferenças, e eu acho que esse é um dos papéis que os psicólogos da social, da sócio-histórica, vão tentar trazer e tentar pensar. É assim, como que nessas divisões, né, desses grupos que a sociedade vai formando, como a gente consegue unir essas bandeiras, né? Porque são bandeiras. E assim, são as questões de pessoas dos grupos minoritários, como dizem, mas se a gente for ver no papel realmente, a maior população do Brasil é justamente essas pessoas que são invisibilizadas, que muitas vezes existe um apagamento na sua cultura, existe uma política de imposição daquilo que deve ou não ser feito, e aí você acaba tirando o protagonismo das mulheres, você acaba tirando o protagonismo dos negros, você tira o protagonismo dos indígenas e dos LGBTs, QIAP+. E hoje a gente vê que teve uma grande evolução por conta da psicologia nessa forma de ver o sofrimento de cada um desses grupos, né, ao longo dos anos, que já tem muitas leis que favorecem, né, LGBT e tudo mais, mas são sofrimentos ainda que estão presentes na nossa sociedade e que a gente vai vendo que é preciso problematizar isso, né, para as pessoas terem consciência, porque quem está fora desse âmbito de pensamento, como da gente que estuda psicologia, não tem noção desse sofrimento, dessas pessoas que vêm lá de trás, né, propagando essa parte de ter mesmo noção disso, né, da história mesmo, da psicologia que trata disso lá das suas raízes. Então é algo muito importante para a gente trazer aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, para saberem que a gente clama por isso, né, por ter mais coisas que relatem essa história da psicologia. É isso. E quando eu trago esse recorte da gente conseguir unir as forças, é porque se a gente for pensar numa cadeia que seja machista, misógina, que seja racista, você vai ter ali na escala o negro, você vai ter o LGBT, você vai ter a mulher negra, a mulher LGBT, você vai ter as pessoas com deficiências físicas. A cacheada, a lisa. É isso, e assim, a gente precisa se unir, porque
se eu estou lutando só por aquilo que eu acredito que é importante, e assim, às vezes excluindo aquilo que as pessoas têm também como importância, eu acabo cometendo injustiças. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar esses grupos e realmente se unir. E cai nessa exclusão que a autora traz, né? Tipo, se eu me preocupo só com o meu direito, com a minha bandeira, eu vou excluir o outro, né? Então continua nessa lógica. Até um fato interessante que o Marco Aurélio vai trazer associado à reflexão dessa autora é que ele vai dizer assim, ó, ao longo da reflexão dele, ele vai propor que essa negação do diferente acontece exatamente quando a gente tenta igualar todos, né? Então, pegando um pouco do que vocês disseram, né? Digamos, existem comunidades diferentes com lutas diferentes. Mas também existem pessoas que constituem essas comunidades e não lutam, pelo menos, digamos assim, pelos seus direitos. E aqui, a própria reflexão, né, a partir de outras citações, vai trazer, por exemplo, trabalhadores que não são proprietários, mas que votam ou não lutam pelos seus direitos de trabalhadores. Ou pessoas que são da comunidade LGBT, mas não lutam ou votam ou pensam nos seus direitos como uma comunidade LGBT. Por quê? Porque eles têm o direito tecnicamente, se a gente for ver. Porque daí ela vai dizer assim, ó, que esse autor vai dizer, né, o Marco Aurélio, que toda exclusão faz parte ainda assim de um nós. Então, mesmo que exista uma comunidade que lute pelos mesmos direitos, ainda assim ela vai, como você disse, Vicky, vai estar excluindo alguém. Sim. É uma forma, isso não tem como fugir, como se fosse, faz parte da vida humana. Então, qual que é a proposta exata da psicologia? A psicologia trabalha com o quê? Com a subjetividade, com a forma como essa subjetividade do indivíduo se forma, o que é importante na vida daquele sujeito, como que ele se constituiu, como que a vida dele foi atravessada pelas coisas que ele viveu. Então, o que é interessante? Estudar exatamente tudo isso, essas condições, e o Marco Aurélio reforça, sejam condições materiais, sejam condições simbólicas, sejam condições institucionais, sejam condições psicossociais, éticas e políticas. Então, tudo isso afeta a forma como o indivíduo pensa. Então, essa é o principal foco e que o autor esse Marco Aurélio tenta revitalizar em nós, que a psicologia latino-americana tem que tentar sempre reforçar que, ao mesmo tempo que ela se diz política, ela não pode negar essa diversidade. Então, tudo é político, mas não a ponto de igualar, mas a ponto de valorizar exatamente o que é diferente. Então, para encerrar esse podcast de hoje, que a gente trouxe sobre as psicologias comunitárias, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados e fazer um fechamento com a fala da Larissa. Uma fala minha, que não é minha, né, do Ailton Krenak, onde ele está dando uma palestra em 2018, e até onde eu entendi, o pessoal pergunta assim para ele, como é que os índios, né, vão se resolver com essa situação? E até onde eu fui pesquisar, estavam tendo lutas pelas demarcações das terras indígenas, né? Então muitos indígenas estão ficando sem terra, enfim, uma violência, né, que acontece com esse povo. Então perguntam para ele, como os índios vão fazer diante de tudo isso? E aí o Ailton Krenak responde, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com que os brancos, como que vão fazer para escapar dessa. A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. E aí ele fala, continua, cantar, dançar e viver, experienciar a mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não o horizonte prospectivo, mas o horizonte existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma ânsia por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefendável, vamos pelo menos ser capazes de manter a nossa subjetividade, a nossa visão, a nossa poética sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente um do outro, como constelações. O fato é que podemos compartilhar esse espaço de estarmos juntos viajando,
não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de viver. Ter diversidade, não isso de humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar toda a nossa alegria de estar vivo. Obrigada a todos. É isso, mete a musiquinha.